579. Senhor Deus, a chuva silenciosamente cai sobre esta cidade nesse momento. Te agradecemos por ela, mas humildemente invocamos agora, da maneira também especial, silenciosa, permanente, perene, a presença do Teu Santo Espírito nesse culto de adoração nesta manhã. Estejas com cada adorador, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Hino de 113 é o número. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu os anjos em bênção cantaram sua aprovação. Oh, que amor glorioso, Jesus tão piedoso, que Jesus
palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 22: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Com esse verso em nossos pensamentos, eu convido a todos aqueles que puderem para ajoelharmos para falarmos com Deus em oração. Querido Deus, eterno, santo e poderoso Pai, que nos altos céus habitas e que também habita em nossos corações. Louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, bom Pai, pela oportunidade linda e pelo privilégio que temos de estar na tua casa de oração. Por esse sábado, um dia tão especial que o Senhor separa para nós, para podermos descansar, podemos ter uma íntima comunhão com o Senhor. Querido Deus, agradecemos pela presença de nossos amigos que nos visitam nesta manhã. Que a tua paz, o teu amor possa alcançar os seus corações e possam ser daqui felizes e esperançosos no breve retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus. Lembramos também, ó Deus, de irmãos, de pessoas que estão com problemas de saúde, que talvez estão enlutados, ó Pai, que o Senhor conforte e cure de acordo com a sua santa e boa vontade. Esteja também, ó Pai, neste momento, com o pregador desta manhã, o irmão Dênio, que seja mais uma vez dirigido e utilizado pelo teu santo e bom Espírito, e que a sua mensagem, a mensagem que vem do alto céu, possa preencher o nosso coração e a nossa mente, e que possamos praticar, o Senhor, aquilo que o Senhor nos pede. Querido Deus, limpa-nos de todo mal, perdoa-nos dos nossos pecados e continue conosco nesse lindo sábado, Deus. Pedimos desde já também pela viagem que a nossa igreja, os irmãos estão fazendo amanhã para a cidade de Três Barras. Prepara aquele lugar, que teus anjos nos acompanhem e que pessoas possam ser transformadas para a honra e glória do teu nome. Pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome e por amor do nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Provai e vede, história de hoje, por apenas 5 sábados. Sou Álvaro Gonçalves e ela é minha esposa Maria José de Onossa. Através da universidade me contataram com uma grande empresa de varejo, que são lojas de departamento, que vendem todos os tipos de coisas no Chile. O trabalho me interessou muito e eu fui a várias entrevistas, mas tinha de qualquer forma que trabalhar pelo menos 5 sábados ao ano. Então daí eu acabei tendo uma surpresa ruim, porque nunca havíamos falado sobre esse assunto, e eu pensei e disse, 1 ano tem 52 sábados, mas ele me disse, são só 5 sábados, nada mais. Daí eu disse que não trabalharia nenhum sábado, que eu tinha que ser fiel aos princípios. Então ele me disse que o trabalho não era meu. Haviam-se passado 3 meses desde que tinham me rejeitado e estava precisando muito trabalhar. Já levava um tempo, queria a minha independência, trabalhar, ganhar dinheiro, então estava um pouco assustado. Mas em um caminho de volta a Santiago, a minha casa, recebi uma ligação. Olhei o telefone, não conhecia o número, mas atendi.
Era a mesma pessoa que havia me rejeitado na última entrevista e me disse: Álvaro, temos que nos encontrar novamente. E me surpreendi e lhe disse: sim, perfeito. Quando? Amanhã, logo cedinho. Então cheguei em minha casa, estava meio ansioso naquela noite e no outro dia fui de manhã. Ele estava me esperando novamente e me disse: Álvaro, revisamos o seu caso e sabemos que você não trabalha nenhum sábado por ano, mas mesmo assim queremos te contratar. Temos outro cargo e inclusive é melhor do que o que havíamos oferecido e queremos que você venha trabalhar conosco. Comecei a trabalhar, fazendo o que eu gosto, muito contente. Tive a oportunidade de me casar com Maria José e, graças a Deus, tudo começou a ir muito bem. Nunca tive que trabalhar aos sábados e começaram a passar os dias, os meses, e no primeiro ano eu tive uma promoção. No ano seguinte, outra promoção, e já estou há mais de 7 anos na mesma empresa. Hoje tenho um cargo muito importante, estou trabalhando no Peru, e meu trabalho é o de supervisor e revisor de todas as coisas que são vendidas em nossas lojas masculinas e esportivas também. Bom, Álvaro tem sido sempre um jovem fiel e participativo em nossa igreja. Sempre nos acompanha no trabalho missionário, nas capacitações, e como a nossa igreja sempre tem realizado trabalhos de evangelismo, Álvaro sempre tem prestado seu apoio, sua colaboração. Recordo numa oportunidade que Álvaro nos apoiou numa grande medida financeiramente, cooperando em tudo o que podia para realizar essa campanha de evangelismo. Acredito que Álvaro está se preparando para o reino dos céus. Somos muito felizes, graças a Deus. Tive um momento de prova onde podia ter falhado, mas graças à ajuda do Espírito Santo me mantive fiel e as bênçãos, devido a essa fidelidade, as bênçãos são reais. Hoje estamos muito contentes, estou muito contente no meu trabalho. E eu convido a todos os jovens que, apesar das distintas provas e dificuldades, sigam sempre sendo fiéis aos caminhos de Deus e Ele cumprirá as promessas em sua vida. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar de coração e que possa estar aqui na casa do Senhor conforme a vontade de Deus. Possamos receber as bênçãos dele nesta manhã. Nesse momento, irmãos, nós vamos ler a ata da Comissão de Nomeações. Nós estaremos fazendo a segunda leitura e a terceira será somente para aprovar. Presta atenção nessa lista. Depois eu vou fazer algumas considerações e depois nós vamos passar para outro assunto. Comissão de Nomeações do dia 21/9/2014. Ancionato: Alexandre da Maia, André Passoldi, Antônio Palma de Lima, Bruno Fialec, Carlos de Moura, Dênio Kuntz, Ed Carlos, Elias Godinho, Everton Schiochetti, Fábio Petri, Guilherme Luiz Machado, Henrique Costa Lima, Hugo Cidral, Isaac Soares, Jefferson Carvalho de Souza, João Vitor Machado, Jorge Luiz Busman, Jorge Moreno, Luiz Camacho, Noel Ferreira, Nilson Zenato, Paulo Prisciliano, Roger Becker, Sandro Cidral, Vandir Becker e Vandir Becker Filho. Secretária: Ivone Milbrats, Daiane Ferreira. Tesoureiro: Moisés Flores. Diácono líder: Adilson de Souza, Afonso Hoffman, Décio Hoffman, Bertoldo Vier, Ezequiel Alves da Silva, Gabriel Farinon, Gilmar Mai, Giovanni Ferreira Guimarães, Gilberto Crispim, Gilberto Grem, Edésio Monteiro, Jason Valtric, Jonathan Camacho, Joatan César Moreira, José Carlos Goulart, José da Silva, José Tavares, Luiz Fernando, Luiz Schiochetti, Mateus Ladeira, Mateus Furtado, Nelson Carvalho, Neuli Pinheiro, Nicolas Meurer, Osmar Pofo, Samuel Fabrício, Jean Carlos, Vinícius Klemer, Ederson Marcelino, Flávio Carvalho, Vitor Becker, Joel Vicente, Tiago Vicente, João Vitor Passol, Henrique Klemer e Paulo Borba. Diretor de Mordomia: Dênio Kuntz. Diretor do Ministério Pessoal ou Trabalho Missionário: Jorge Moreno. Associados: Ederson de Souza, Sônia Farinon. Secretária do Ministério Pessoal: Meire Schubel. Coordenador de Interessados: Luiz Fernando. Coordenador da Sociedade dos Homens: Alessandro Kuntz. Diretor da Escola Sabatina Adultos: Jefferson de Souza. Diretor da Escola Sabatina Jovem: João Vitor Machado. Diretora do Ministério da Recepção: Ivonete Lorenzetti. Associado: Sônia Farinon, Ivonete Machado, Marisa Greter e Jean Rosa. Coordenador do Ministério da Criança: Roselaine Sonego. Coordenadora do Ministério dos Adolescentes: Edilaine Fialec. Associados: Simone Piper e Bruno Fialec. Diretor do Clube de Desbravadores: Avalci Neto. Associados: Carlos de Moura e Amanda Freitas. Diretor do Clube de Aventureiras: Jaqueline Soares. Diretora do Ministério da Mulher: José Thelma Arruda. Associada: Alice Busman. Diretora do Ministério da Música: Rejane da Silva. Sonoplastia: Sandro da Silva. Diretor do Ministério de Lar e Família: Carmen Aline Teuber e Marcos de Oliveira. Diretor do Ministério da Saúde: Carmen Aline Teuber. Diretora da ASA: Nádia Curvelo. Diretor de Comunicação: Sherman. Diretor de Mídia: Ederson Carvalho. Associados: Claudemir Furtado, Anderson Moura e André Lenz. Diretor de Patrimônio: Osnildo Trum. Diretor de Publicação: Isaac Soares. Diretora da Terceira Idade: Ivete Becker. Diaconisa-chefe: Rosinei Ferreira. Outras diaconisas: Amazilda Cidral, Ivone da Silva, Sueli Prisciliano, Adelaide Schiochetti, Andréa Silva, Classi Gomes, Cláudia Valtric, Denise Carvalho, Doraci Hoffman, Elka Moreno, Emanuela Schobel, Flávia Carvalho, Isabel Barater, Ivonete Meurer, Jaqueline Schiochetti, Júlia Valtric, Lucinéia Rosa, Ramira Soares, Salete Manfredi, Valdete Marques, Vera Klemer, Maria Adelaide Soares, Ana Cristina Guimarães,
Bruna Voltolini, Letícia Curvelo, Luiz Mário Saldanha, Nilza Goulart, Helena Gorg, Daniela Carvalho, Sandra de Matos, Yasmin Goulart, Raquel Vicente, Ruth Ferreira, Amanda Piper, Andréa Carvalho, Ana Voltolini, Sabrina Lima, Samantha Cittadini, Yasmine Machado, Bruna Guimarães, Cibele Barbosa, Renata Moliner e Gleice Silva. Diretor de orquestra, Fabiano Gomes. Regente, Romeu Fausti. Coral Alegro, diretora Miriam Silva. Regente, Charles Oliveira. Coral Viva Voz, diretor Bruno Fialec. Regente, Roseclé Becker. Coral Sibelius, diretor Douglas Dutra. Regente, Ellen Dutra. Diretor J.A. Cláudio Sattler. Irmãos, se você prestar atenção, ou se você prestar atenção, não temos ainda o primeiro ancião. Isso nós vamos a definir posteriormente, juntamente com os anciãos, e nós vamos a trabalhar de uma maneira um pouco diferente no próximo ano. Não vai ser daquele jeito. Nós estamos pensando poder envolver mais pessoas e não sobrecarregar a figura de uma pessoa somente. Nós queremos ter 3 áreas assim na igreja, que vamos a dividir os anciãos. Uma área da parte da liturgia, outra área que vai cuidar da parte da administração da igreja e outra parte do evangelismo. Então nós vamos a focar para poder ter líderes nessas áreas e alguém responsável para poder coordenar tudo isso. Irmãos, outra coisa, obrigado irmão. As observações, por favor, faça para a minha pessoa, todas as observações. Se você gostou do cargo, não gostou do cargo, ou você tem uma sugestão de um nome, fala comigo. Só lembrando, irmãos, que os cargos que as pessoas têm na igreja é por quanto tempo? 1 ano. Não tem, assim, automaticamente as pessoas são eleitas no ano seguinte. Não tem isso, não. Então, 1 ano você pode ser eleito, outro ano você não pode ser eleito. Então, não fique triste, não. Quando Cristo voltar pela segunda vez, ele não vai perguntar que cargo você tivesse na igreja central. Não vai perguntar nada disso. Sabia? Ele vai perguntar o que você fizeste com teus filhos. Esse vai perguntar. Dos filhos vai perguntar. Isso que vai perguntar. Então, meus irmãos, alguém já me perguntou, teve muita gente que desistiu? Irmãos, acho que até agora só 2 pessoas. É muito? Não, pelo contrário, irmãos. É um número muito, assim, pouco pela quantidade de membros que foram escolhidos para cargos para o próximo ano. Então, meus irmãos, eu queria agradecer a comissão de nomeações, que trabalhamos com muita oração, com muito carinho. Alguém me perguntou, mas por que essa pressa, pastor? Assim, escolheu um dia, no outro dia, à tarde já escolheu a comissão de nomeações, no outro dia já escolheu a liderança. Sabe por quê, irmãos? Volto a repetir. Para evitar fofoca. Para evitar fofoca mesmo. Porque eu soube que 1 ano vocês tiveram que refazer toda a liderança. Tiveram que fazer. Passa uma noite, depois noutra noite, noutra noite, aí já vai passando o recado, você já foi não sei o quê, entendeu? Então, com isso a gente evitou, e os irmãos também não foram tentados, quem fez parte da comissão de nomeação não foi tentado para poder falar, entendeu? E eles sabem, se falarem, eles sabem o que vai acontecer com eles, entendeu? Então eles não vão falar, não adianta você apontar a arma para eles, porque não vão falar nada mesmo. Se alguma coisa alguém vai falar, será minha pessoa, entendeu? Nós precisamos melhorar nisso, irmão, você foi escolhido para isso, ou reeleito, precisa melhorar nisso, houve essa observação com relação à função. Porque a comissão de nomeações não é comissão de igreja para ver defeito de quem, irmãos? De caráter das pessoas. É para escolher somente quem? O cargo. Por isso que nós começamos às 9 horas, mas na verdade começamos às 15 para as 10. Quando foi 13h30 da tarde, nós paramos para almoçar, nós terminamos tudo, pela graça de Deus. Agora, no dia 2 de outubro, é uma quinta-feira, essa comissão se reúne de novo, para poder fazer algumas alterações e acrescentar alguns nomes. E isso vai acontecer, isso é natural. Porque não é definitivo essa lista que o nosso irmão acabou de ler. Só que eu queria fazer um pedido para a igreja. Já foi feito lá embaixo também. No próximo sábado, será feita a leitura final.
Só que no próximo sábado não se aceitará nenhuma observação. Porque nós tivemos quantos tempo, irmãos? 2 semanas. Então, só se o irmão for polêmico, levanta a mão na hora que você fazer alguma coisa, aí alguma coisa está errada. Então, por isso que você teve 2 semanas para fazer as observações, e no próximo, somente nós estaremos votando. Não terá observações, só votação será, pela graça de Deus. E no dia 18, nós estaremos reunidos com o presidente, para poder sentar juntamente com os anciãos que foram eleitos para o próximo ano, para poder fazer o planejamento. E depois esses irmãos estarão sentando com os líderes dos departamentos. Nós estaremos trabalhando dessa maneira, e terá no dia 13 ou 12, alguma coisa assim de dezembro, com toda a liderança que for escolhida para o próximo ano, votado, nós vamos ter um retiro espiritual o sábado o dia todo. Nós vamos fazer o planejamento para 3 anos. Nós vamos fazer um planejamento para 3 anos. O que nós queremos, o que estamos sonhando, nós vamos trabalhar dessa maneira, pela graça de Deus. Porque nós não podemos pensar somente num ano e no outro ano a gente está meio perdido. Pelo menos vamos fazer pensando 3 anos, pela graça de Deus. Que Deus abençoe esses irmãos. Por favor, irmão, ore, que o Senhor te abençoe na função que te colocou. E se você não for reeleito, ore também em favor desses irmãos que foram escolhidos. Outra observação que eu queria fazer, agora os recados rapidinho, o tempo está passando. Nós teremos uma vigília aqui no 3º sábado, dia 18 de outubro, será coordenado pelo Ministério da ASA, que seria ADRA também, que antes era conhecido, né? Às 6h30 da manhã. Só lembrando, irmãos, amanhã, a que hora vamos estar saindo para 3 Barras? 5h30 em ponto. Não adianta, irmão, aparecer 6 horas, você fica para orar. Entendeu? Não adianta você ficar nervosinho, entendeu? Mas sempre atrasa. Não vamos sair na hora, porque precisamos chegar na hora também lá. Tem vagas no ônibus? Não tem vaga. Mas eu quero ir, pastor. Então, vai de carro, porque não tem vaga, não posso fazer nada. Não, mas eu vou aparecer amanhã mesmo não tendo vaga. Melhor não aparecer, irmão, porque você não vai entrar no ônibus. Não tem vaga, entendeu? Graças a Deus os ônibus lotaram, irmãos. Amém? Nós estamos indo com 350 pessoas, irmãos. Por ser domingo, uma boa quantidade de pessoas, irmãos. Graças a Deus. E outra coisa, irmãos. Tem gente que falou assim, não vou nada, porque não vai ter nada para mim fazer. Pelo contrário, vai ter muita coisa para fazer. Nós vamos ter a feira de saúde, vai ser um grupo de pessoas somente. Vai ter cama elástica, essas coisas para as crianças, terá. Só que a maior parte do grupo que for para lá, nós vamos para onde, irmãos? Para a rua. Nós adquirimos novos livros, o irmão Edinho adquiriu da associação. Esses livros nós vamos entregar de novo para onde? Para aquele povo, entendeu? Onde será feito o evangelismo, vamos fazer uma varredura, um levantamento de todos os interessados. E nós faremos de que horas? Das 9 horas até 11 horas. Porque às 11h30 nós vamos ter um musical. Já vamos fazer o coral, orquestra, tudo, entendeu? Antes do almoço. Até 12h30 queremos terminar tudo. Aí liberamos o povo para ir, cada um para a sua casa almoçar. E nós vamos almoçar, nós a comidinha, cada um levando o seu, né? Não fique esperando de que o pastor vai levar lanche para vocês. Não fique naquela esperança, não. Cada um leva seu. Vai ter alguma coisa no final, vai ter. O pastor sempre fica preocupado com isso, né? Vocês já sabem, né? Vai ter aguinha, vai ter mais alguma coisinha, sempre tem. Porque vocês merecem também, irmãos. E sabe o que vai acontecer? De lá, 1h30, nós vamos dirigir-nos para o auditório, onde vai acontecer o quê? O evangelismo. Mas vai ser só crente, não vai ter nada dos nossos amigos, entendeu? Só vocês e eu, então vamos estar lá. A capacidade do local é para 300 pessoas, mas vamos ficar todo mundo em pé, entendeu? O coral vai apresentar. Irmãos, o que me deixou mais feliz ainda, nós temos 2 obreiras bíblicas trabalhando lá, e mais 2 chegaram lá. Nós vamos a batizar no dia, irmãos, naquela tarde, às 2 horas da tarde, sabe quantas pessoas? 25 pessoas, amém? Então, esse é o fruto, o trabalho de você, entendeu? Das suas orações. Deus seja louvado por isso, irmãos. E no dia 18, vamos estar iniciando com o evangelismo. Dia 18. E com certeza terá mais pessoas que vão entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então, meu irmão, se você estava pensando assim, acho que não vou nada,
bota a gasolina no carro hoje à noite, né? Para amanhã ir de carro, porque não tem vaga no ônibus, entendeu? Então, seria bom se você aparecer lá, os anciãos, eu gostaria que todos os anciãos estivessem lá, entendeu? Só se ficar doente. Mas eu gostaria que todo mundo estivesse lá. Alguma pergunta sobre 3 Barras? Por favor, os irmãos, que não vai ter atividade na feira de saúde, leva a caneta. Que não vamos ter caneta, porque não vamos sair na rua para poder cadastrar, pegar o nome das pessoas, entregando um livro, folheto e outras coisas mais. Sim. Quem me perguntou? Não se preocupe, irmão. Não se preocupe com isso. Deus está na... Fica tranquilo, irmão. Graças a Deus, ninguém aqui de açúcar nem sal. Entendeu? Graças a Deus. É um povo de Deus. Glória a Deus, né? Então não tenha medo disso, irmãos. Porque da outra vez, lembra? Estava chovendo na parte da manhã. Fomos com chuva até o local. O que aconteceu lá, irmãos? Sol. Então nem precisava nem fazer essa observação, irmão. Então, eu só estou dizendo, eu sei que isso não foi da outra vez, mas da outra vez aconteceu isso, irmãos. Foi um milagre e uma bênção de quem? De Deus. Deus seja louvado. Boa. Sim. Graças a Deus. Então, irmãos, nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês, mais uma vez, e aqueles que vão estar indo. Por favor, vamos animados. Eu queria convidar aqui rapidamente, o tempo está passando. Hoje à tarde nós temos Santa Ceia, irmãos. Não esqueça. A que horas é a Santa Ceia? 4 horas. O coral de sinos do IAP vai estar também hoje à tarde. Já está montado aqui. E alguns irmãos estarão levando para almoçar vocês, viu? Vocês não vão passar fome hoje, graças a Deus. Esses irmãos que se comprometeram na última hora, muito obrigado desde já. Que Deus abençoe de coração mesmo. Ontem eu coloquei no Face pensando que ia chover, entendeu? Eu levo. Eu fiquei triste, entendeu? O povo, quando tem piada, aí curte à vontade, né? Mas quando é coisa assim, séria, alguma coisa assim, o povo, às vezes, não acontece. Queria convidar a Kelaine e o Jailton para que tragam a Sofia aqui na frente. Não vou convidar as crianças por causa disso, vem aqui. Gostaria de convidar os pais, a família, se der para poder vir junto. Nós queremos agradecer. Irmãos, venham aí, vamos lá. Quem é a família? Irmão, tio, tias, o que for, entendeu? Sogro, sogra, entendeu? Todo mundo é bem-vindo aqui na frente. Acende a luz aqui, irmão. Pode, chega mais, irmão. Chega os avós, né? A família é grande, hein? Ô, irmão. Sobe, irmãos. Poxa vida. Não vai precisar nem tocar o coral de sinos, esse povo já vai cantar aqui na frente. Chega mais, irmãos. Chega. Chega mais, irmãos. Pode passar, chegar atrás dele, né? Vamos subindo, irmãos. Vai almoçar junto também? Hoje? Não, né? Hoje você não vai almoçar junto, né? Mas o coral já podia ir lá, entendeu? Almoçar lá na casa deles. Se precisar, irmãos, aí vai ter bastante comida, né? Pode chegar, irmãos. Não vou perguntar nada para vocês. Vocês vão ficar tranquilos, entendeu? E é bom você estar perto, porque é sair na foto, né? Porque aqui o fotógrafo já foi contratado só para isso, né, irmão? Não vai cobrar, viu, irmão? Sábado é para Deus. Irmãos, é um privilégio podemos ter aqui a Sofia. Você sabe o que significa o nome dela? Sabedoria. O nome grego, né? Eu estava olhando. Ou também pode ser sábia. Nome bonito, né? Lindo. Oi, irmão, parabéns, né? Eu queria
parabenizar a família que está aqui presente, todos os irmãos, amigos que estão aqui. Com certeza, algum de vocês é primo, irmão, tio, sobrinho, avô, sogro, sogra. O que mais tem aqui? Amigo. Quem é amigo? Quem mais nós temos aqui? Tem vista? Ô, irmã, olha aí. Ô, irmã, olha para mim aqui. Está feliz, irmã? Não vai cantar, não, irmã. Então, eu queria parabenizar a cada um de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui na casa do Senhor. Na Bíblia nós temos vários relatos em que crianças foram levadas para onde? Para a casa do Senhor, para ser apresentados perante Deus. E o sacerdote abençoava, colocava a mãozinha na cabeça de quem? Da criança. E se você prestar atenção, isso não foi diferente também com a pessoa de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo foi levado para onde? Para o templo, para ser abençoado. Ele não foi batizado. Ele só foi batizado com que idade? 30 anos. Com 30 anos. Então, eu fico muito feliz porque os pais escolheram o melhor lugar do mundo para poder apresentar a casa do Senhor. Estão fazendo a mesma coisa que fizeram quem? Os outros pais no Antigo Testamento, no Novo Testamento, trazendo seus filhos onde? Para a casa do Senhor. E vocês têm um privilégio tremendo. E esta baixinha tem uma história, né? E você vai entender. Irmã, e cadê teu marido? Você vai entender o quê? Chegou numa hora que a família estava triste. Chegou a Sofia. Nada acontece sem a providência de quem? De Deus. Nada. Tem horas a gente tem dificuldade para poder entender o que? A vontade de Deus. Mas nós podemos dizer, ela é um milagre do Senhor. É um presente do Senhor para poder mostrar, entendeu? Dizendo, Deus, eu estou aqui. Eu estou com vocês. Fica, não acabou, continua. Porque aqui está em jogo o quê? O nome da família. O nome da família. Então que Deus possa abençoar, entendeu? E possa continuar na vida de vocês, especialmente na vida do casal. É a primeira, né? Vai ter mais? Mas a Bíblia fala, né? Encher a terra, né? Mas eu posso dizer uma coisa. Eu queria parabenizar, porque vocês escolheram a casa do Senhor. Que Deus dê sabedoria para vocês. Eu queria ler somente um texto da palavra do Senhor, que está aqui em Efésios. Capítulo 6. Eu vou ler somente a última parte. Diz assim: Criai-vos, a Sofia, na disciplina e na admoestação de quem? Do Senhor. Esta criança é um presente que Deus deu para vocês. Vocês precisam criar na disciplina e na admoestação de quem? Do Senhor. E quando Cristo voltar pela segunda vez, Ele vai perguntar de quem? Da Sofia. A pergunta que eu faço para vocês, eu nunca fiz essa pergunta, mas essa vez eu vou fazer. Vocês prometem perante Deus educar a Sofia nos caminhos do Senhor, na admoestação do Senhor, na disciplina do Senhor? Porque a partir de hoje, até seu batismo, vai demorar alguns dias, meses e anos. Vocês estão dispostos para poder ensinar essa criança, adquirir a lição? Já tem a Biblinha, entendeu? Você compromete perante Deus, com a ajuda da família que está aqui presente. Você se compromete a poder educar a sua filha nos caminhos do Senhor. E quando chegar o momento do seu batismo, vocês possam apresentar. E desta maneira ela possa continuar fazendo parte da família de Deus. E até quando Cristo voltar pela segunda vez, vocês se comprometem? Sim? Sim. Então, meus irmãos, aqui está a igreja. Nós como igreja, irmãos, temos que assumir um compromisso também. De orar em favor de quem? Deles. Para que Deus dê sabedoria ao casal, dê muito amor,
Eu sei que eles estão apanhando. Eu sei que vocês que já têm tempo, entendeu? Deve ter visto as irmãs, a mãe que está aqui, né? Com certeza viu algumas coisas que a filha está errando, entendeu? Pegar de um jeito, do outro jeito. Tenha paciência. Vocês erraram também, entendeu? Não adianta que vocês serão 100% expertos, né? Não. Então vamos continuar torcendo e orando para que Deus, na sua infinita misericórdia, continue dando sabedoria para vocês. Amém? Nesse momento nós vamos ter uma música. Depois nós teremos uma oração. Após a oração, nós vamos pintar o pezinho da Sofia. Já está prontinho, né?
sabia que os filhos são anjos de Deus aqui na terra para poder ajudar no teu caráter, no teu temperamento. Eu queria dizer uma coisa para os amigos e irmãos que estão aqui presentes. Se não fosse a Sofia, alguns de vocês nunca estariam aqui. Vocês já prestaram atenção? Eu acho que nunca iam pisar aqui, esta igreja, entrar aqui. Eu acho que também nunca imaginaram isso. Mas você prestou atenção, como uma criança faz com que algumas coisas, preconceitos que a gente tem sobre algumas coisas, faz com que mude a nossa maneira de pensar e de ser. Sabe o que significa isso? Assim estou olhando, porque eu não sei, nem perguntei para você nada, estou só falando do meu coração. Sabe o que significa isso? Que Deus está preocupado com você, que Deus ama você, e você é especial aos olhos de quem? De Deus. Nesse momento eu vou me ajoelhar. Vamos ajoelhar-nos? Se você quiser ficar aí, eu só fico com o casal aqui. Eu vou segurar depois abaixinho. Grande e maravilhoso Pai que está nos céus, estamos muito felizes, ó Deus, em poder apresentar a Sofia ao Senhor. Uma criança pequena, não sabe nada do que está acontecendo nesse momento, mas os pais sabem exatamente o que está acontecendo, e por isso que eles, conscientes do mandato da palavra do Senhor, eles escolheram na casa do Senhor para poder apresentar a Sofia perante o Senhor. Eles vieram para poder dedicar esta criança, porque querem que esta criança possa ter as bênçãos dos céus. E por isso, bondoso Pai, eu rogo também que o Senhor abençoe o pai e a mãe, para que esses pais possam ter sabedoria dos céus, possam ter muito amor e paciência, humildade, para poder educar essa criança nos caminhos do Senhor e na administração do Senhor. Rogamos de nós, Deus, que o Senhor abençoe a família que está aqui presente, os amigos, que o Senhor continue abençoando também eles. E a nós que temos filhos, possamos renovar nosso compromisso de amor e carinho e afeição que temos pelo nosso filho, e pela tua graça e tua bênção, esta criança possa continuar sendo uma bênção para esta família e para os familiares. E quando Cristo voltar, ela possa estar pronta juntamente com seus pais para poder morar nas mansões celestiais. Dá-nos um sábado feliz, as bênçãos sobre a Sofia, em nome de Jesus. Amém. Vamos a pintar. Pode. Que se der alguma coisa errada, aí não tem que reclamar, né? É a mãe que fez, né? É onde é aqui? Escrever aqui, né? Segura aí, capricha. Olha, irmãos, já está registrado, né? Parabéns, que Deus abençoe. Continuem unidos e animados. Parabéns, meu irmão Jailton. Parabéns pela tua filhinha. Parabéns. Vamos dar uma saudação a J, irmãos? Muito obrigado. Vamos descer. Que Deus abençoe mãe, pai, os avós, né? Que Deus abençoe irmã, tá bom? Coral de Sinos, por favor. Nós queremos agradecer a presença de vocês. Neste momento, eles vão apresentar ao Senhor. E desde já agradeço os irmãos que vão levar para almoçar. 4 horas da tarde, em ponto, nós estaremos começando com a Santa Ceia. Todo mundo junto aqui, depois nós vamos lavar os pés, voltaremos de novo, aí terminaremos. E irmão Ed, muito obrigado mesmo, tá bom?
Eu queria agradecer ao pastor também. Sempre dá um branco o teu nome. Rafael, muito obrigado, porque foi ele através... Eu não sabia, entendeu? Que ele era teu genro, né? Então, muito obrigado, pastor. Diácono e diaconista, 2 horas da tarde aqui, porque precisa fazer os arranjos. Por favor, irmão, vamos louvar a Deus. Acho que todo mundo estava ouvindo. Então vai ser mais um hino de adoração agora. E vem à tarde para a gente louvar junto a Deus também.
Depois de ouvirmos louvores celestiais, nosso pensamento tem que se elevar para lá. E eu fico imaginando que, naquela ocasião, todos nós iremos tocar um instrumento de louvor a Deus. Não vamos ouvir apenas, nós iremos tocar harpas. Obrigado, coral, por esse louvor, ao seu regente, ao grupo todo que está aqui conosco nesta manhã. Deus me deu hoje a capacidade de ler pensamentos. E eu sei exatamente o que vocês estão pensando agora. Não é mais hora, o horário avançou, e eu estou em dúvida se eu prego ou se eu faço apenas um apelo. Ontem à noite, vendo pela última vez o estudo da lição no Novo Tempo, os pastores ali, ao concluírem, colocaram o seguinte pensamento: não é tempo de fugir de Deus, é tempo de fugir para Deus. Se você pensa assim e me suporta durante talvez 30 minutos, eu vou fazer um esforço aqui sobre-humano. Preciso que o Espírito Santo me use e me ajude a não avançar muito no horário nesta manhã. Mas eu gostaria que todos permanecessem aqui, porque a mensagem que temos de estudo da Palavra de Deus nesta manhã não é apenas para vocês, é para mim. Eu sou o maior necessitado dela nesta manhã. E eu pediria ao Jailton que desligasse os projetores, que apenas a Palavra de Deus seja agora, a partir desse momento, o foco. Que nada perturbe, que possamos abrir a sua palavra, estudar o tema, aprendermos de Jesus. Há 27 anos eu tenho tido o sagrado privilégio de ocupar este púlpito nesta igreja. Eu não sei quantas dezenas de sermões eu já preguei aqui, privilégio que Deus concedeu e vocês também me concederam. Mas certamente a mensagem desta manhã, creio eu, seguramente é a mais profunda e necessária para as nossas vidas. Portanto, irmãos, humildemente eu peço que vocês em silêncio orem, para que todos nós possamos ter a compreensão do Espírito Santo, a paciência dele, para que o relógio não fale mais alto, que o que fale mais alto a todos nós seja fome espiritual nesse momento, a física fica para logo depois. Eu preciso das vossas orações. Infelizmente, todos nós que nascemos ou viemos à existência nesse mundo, somos em maior ou menor medida açoitados, acometidos por fobias
Medo. Tem gente que tem medo de elevador. Pleno século XXI não anda de elevador. Tem gente que tem medo de qualquer inseto, e eu não vou citar aquele que as mulheres fogem. Há homens também que não suportam, né? Tem gente que ainda tem medo de rato. Ou seja, as fobias que acometem a todos nós são as mais inumeráveis e variadas, e cada um de nós temos os seus. Eu gosto muito de andar de avião, mas eu tenho um certo medo de altura. Eu já fui mais destemido no passado. Hoje eu respeito um pouco mais a altura. Mas é inerente a todos nós que nós todos possuímos alguma ou algumas fobias. Normalmente nós tememos aquilo que é superior a nós. Eu creio que todos nós temos um bom receio de uma bomba atômica, um armamento letal, bomba de nêutrons, bomba de hidrogênio, tantos armamentos que o homem utiliza e que nos causam um certo temor. Vivemos num país aparentemente pacífico, mas hoje temos medo de andar de carro, medo de sairmos à rua, medo de dormirmos em nossa casa sem a janela estar perfeitamente trancada, o alarme ligado. Confiamos em Deus, mas fazemos a nossa parte. Vivemos em uma sociedade sofredora do pânico, do medo, da incerteza. Temos que temer, na questão de saúde, vírus dos mais mortíferos que têm atingido a humanidade por todas as eras, mas atualmente nós temos aí o ressurgimento com toda a força do Ebola. Temos assistido na mídia imagens dramáticas, né, de pessoas acometidas por esta doença na África e o perigo disso se alastrar em todo o mundo. Tememos a lepra, a AIDS. Aqui bem pertinho de nós, do outro lado da rua, temos o Hospital São José e pessoas ali internadas estão sendo acometidas por uma super bactéria, KPC. Pelo menos uma pessoa faleceu já, em função dessa super bactéria. Tememos a doença. Eu particularmente não gosto, temo animais ferozes. Eu não gosto de chegar perto de leão nenhum, nem do imposto de renda, né? Mas, irmãos, eu não sei se você teria coragem de sair à rua de mãos limpas e cruzar com um leão. Animais ferozes nos causam medo, respeito. Animais traiçoeiros, como uma onça. Os felinos nos causam simpatia por um lado, mas tremendo medo, porque você nunca sabe a reação que aquele animal pode ter. E de todos os que estão aqui nesta manhã, me perdoem, eu sou o único que não tenho medo de onça. Já enfrentei uma, de mãos limpas. Um sábado à tarde, lá no interior da Amazônia, meu pai era o diretor do colégio agroindustrial, eu e meu irmão, o Vânio, o Elton está aqui, não vai me deixar mentir, porque sabe da história, estava lá também. Decidimos passear na floresta. Olha que pedida, né? Passear na floresta. E nesse passeio nós encontramos uma pantera negra, como essa toalha sobre a mesa. E aqueles olhos de fogo amarelos, jamais eu vou esquecer. E eu disse lá no Salão dos Jovens que naquela época o Usain Bolt não existia, mas se existisse nós teríamos ganho dele. Porque nos afastamos daquele animal com uma velocidade da luz, provavelmente. Não é? Nada aconteceu, mas é um animal traiçoeiro. Depois conversando com aquelas pessoas que lá vivem, disse, olha, nunca vire as costas para um animal desse. Encare a onça de frente. Mas tem um detalhe. Aí o rapaz tirou a camisa e mostrou as marcas das unhas nas costas. Eu enfrentei duas, porque normalmente elas caçam em dupla. Uma vem por frente e a traiçoeira vem por trás de você. Animais traiçoeiros. O que dizer de cobras venenosas? Eu tenho pânico. Não venho dizer que
serpente que não é venenosa é útil à natureza, tudo bem, eu entendo, mas eu mato. Cobra mexeu perto de mim, não sai viva. Eu não corro não, mas não sai viva. Queridos, nós todos temos fobias, medos. Porém, o nosso maior inimigo, aquele que deveria nos trazer pânico, medo, é justamente o inimigo que não nos dá trégua. Esse inimigo arma emboscadas no nosso caminho constantemente. Assalta a mim e a você de 1000 maneiras. Ora ataca de fora de nós, a fim de nos vencer. Ora ele se aloja dentro de nós e acaba nos levando à derrota. Que terrível inimigo é esse? O que eu e você realmente temos que temer nesse mundo? Alguém aqui é tão corajoso quanto eu de enfrentar uma onça? Que inimigo é esse que nós temos que temer? É sobre esse inimigo que eu gostaria de estudar um pouquinho nesta manhã. Esse inimigo tem uma palavrinha só e chama-se pecado. Às vezes o pecado também é chamado por outros nomes: mal, iniquidade, perversão, transgressão, quebrantamento da lei. Seja chamado como for, esse é o meu maior inimigo a ser vencido e o seu também. Me permitam ler aqui rapidamente o que diz Ellen White no livro Grande Conflito, página 509. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza tornou-se má, e ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. E olha o que ela diz aqui: não existe por natureza nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador dele, do pecado. Ambos se tornaram malignos pela apostasia. Terrível esse inimigo que nos já atingiu. Nascemos nesse mundo com essa marca terrível do pecado. Foi apresentada agora a Sofia aqui, a gente é tentado olhar para elas, que anjinho, né? O pastor até falou que é anjinho, né? É uma pecadora. Não cometeu pecado algum ainda em ação, mas já está contaminada pelo pecado. Tanto ela, quanto eu, quanto você estamos em acordo com o pai do pecado, o originador do pecado, e não em desacordo com ele. Eu gostaria de fazer rapidamente algumas comparações do pecado. A primeira delas é que o pecado realmente assemelha-se a uma víbora, a uma serpente peçonhenta, insidiosa, mortífera. A serpente é o primeiro símbolo e talvez o mais perfeito símbolo do pecado. Se é um animal que eu temo, é a serpente, porque você normalmente não a vê. Quando você a vê, ela já está pronta para te pegar. A serpente ficou como essa representação da luta do homem. Nós vemos lá em Gênesis 3, versos 14 e 15. Eu não vou ler aqui por questão de tempo. A primeira promessa messiânica, né, das Escrituras Sagradas. O pecado também é comparado a um redemoinho, a um tornado, um tufão. O redemoinho envolve, levanta e depois destrói. É exatamente assim que acontece com o pecado. O pecado é envolvente, levanta-nos como vítimas e depois nos destrói. A lepra também é uma comparação à doença do pecado. A mais detestável, a mais terrível das enfermidades. A lepra tem por característica insensibilizar, corroer, deformar e finalmente aniquilar. Assim também é com o pecado. Da mesma forma ele age, insensibilizando em primeiro lugar, corroendo, deformando e depois aniquilando. Mas o pecado também tem a forma atraente de uma sereia encantada, sedutora, atraente. São as diversões mundanas, as vaidades,
as músicas profanas, a sedução das riquezas, tudo que envolve posição, dinheiro, status, a loucura em que nós socialmente vivemos hoje em busca de algo que realmente não satisfaz. Abra a Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 14. Vamos começar a folhear a Bíblia. Eu não vou abrir aqui por uma questão de tempo, eu vou citando os textos e você vai abrindo aí. Tiago 1, verso 14. Paulo, escrevendo ao Tiago, disse assim: ao contrário, falando sobre o pecado, né? Cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nós caímos naquilo que nós somos realmente atraídos. O que faz o pecado na minha vida e na sua vida? Várias coisas. Enferruja. Uma peça enferrujada não funciona. Tente mover uma engrenagem enferrujada. Não vai. O pecado faz isso conosco. Corrói, paralisa. Podemos exemplificar pelos vícios. Os vícios nos trazem rugas e nos levam ao envelhecimento. O pecado quebra, o pecado enfraquece. O pecado traz discórdia para dentro do próprio lar. Se não temos paz em nosso lar é porque há pecado, muitas vezes, que precisa ser tratado. Inflama a guerra, gera ódio. E infelizmente, como todos nós sabemos e reconhecemos, temos o perdão, mas o pecado deixa cicatrizes. Aos meus 53 anos já trago no meu físico, na minha mente, as cicatrizes de uma vida de pecado. Alguns anos atrás eu tinha cabelo, não tenho mais. Isso também é consequência do pecado, a degeneração. Mas, queridos amigos e irmãos, eu preciso fazer aqui um parênteses extremamente sério, que quando eu li isso aqui eu estremeci. E eu não sei se alguns outros teriam coragem de falar isso do púlpito, mas temos que falar. O pecado ferruja, quebra, traz discórdia, inflama, guerra, fofoca, deixa cicatrizes também no meio do povo de Deus, da sua igreja. E quando eu falo igreja, estou me referindo exatamente à minha pessoa. Igreja sou eu. Igreja sou eu. Eu não vou ler aqui todo o contexto, mas vocês conhecem a história. Se quiser abrir a Bíblia, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 traz a história da tomada de Jericó. E Deus deu ordens específicas ao seu povo que nada, absolutamente, deveria ser tomado como despojo. E Acã viu lá no meio daqueles despojos uma boa capa babilônica, diz o texto bíblico, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos. Tomou aquele despojo, enterrou embaixo da sua casa. Em consequência daquele pecado, o povo de Israel não conseguiu conquistar uma pequena cidade chamada Ai, e cerca de 3.000 homens do povo de Israel morreram em consequência daquele pecado. O pecado foi descoberto. Deus disse literalmente, eu gostaria de ler isso aqui, Josué capítulo 7, verso 13 e última parte: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Como igreja, nós precisamos eliminar o pecado do nosso meio. Se batizamos pouco, se pouca influência temos na sociedade,
Se Jesus ainda não veio, certamente é porque eu tenho pecado na minha vida que ainda precisa ser solucionado. E isso afeta a igreja. Que ninguém dos irmãos seja enganados aqui quanto a essa verdade. O inimigo diz que o problema é seu, faça você, Deus perdoa. Mas o meu pecado traz consequências funestas para a igreja. E Jesus diz, Deus está dizendo aqui, né? Enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas, não podereis resistir aos vossos inimigos. Queridos, o pecado, ele progride como a erva daninha. Muitos de vocês têm jardim, eu tenho ainda jardim para cuidar também, e é terrível você limpar hoje, amanhã, não semeou nada e brotou a erva daninha. Assim é o pecado, alastra-se, nasce sozinho, apanha-nos de surpresa, assim como uma serpente. Aniquila o físico, o pecado entorpece a mente e resulta em morte, ou seja, a separação de Deus. Me permitam aqui ainda me usar como exemplo, apanha-nos de surpresa. Há cerca de 35 anos atrás eu quase matei uma senhora. Foi por milagre que aquela mulher não morreu. Eu era oficial da Marinha, estava trabalhando no hospital e tive que tratar de um paciente com uma hemorragia que não cessava absolutamente com nada. E pela minha inexperiência na época, jovem ainda, eu fiquei muito revoltado com a situação, porque o profissional que tinha causado aquilo estava tranquilamente em casa, dormindo, trabalhando. E eu quebrando a cabeça, juntamente com uma equipe do Hemocentro do Estado, tentando resolver aquela situação. E a coisa foi de sexta a sexta. Imagine um paciente com hemorragia durante uma semana. A família entrou no circuito, a cobrança veio em cima de mim e eu tinha que dar uma solução. E quando a solução apareceu, era levar aquele homem até o Hospital da Aeronáutica para ser operado lá, por um colega. E eu fui junto. E a mãe insistiu, eu tenho que ir junto com meu filho, eu tenho que ir junto com meu filho. E eu disse, não, a senhora não precisa. Eu tenho que ir junto com meu filho está mal. Insistiu tanto e foi. Embarcou na ambulância e foi junto. Nós fizemos o procedimento simples, aprendi com aquilo. Mas na saída do centro cirúrgico, aquela mulher estava desesperada. Do lado de fora. E eu, numa estupidez, sem pensar, apanhado de surpresa, aquela mãe olhou para mim e disse, o meu filho está bem? Se não, morreu. Olha a estupidez que eu cometi. Quase que eu matei aquela senhora. Até consertar aquele erro não foi fácil. Mas eu tive que pedir perdão àquela pessoa. Esse pecado não me traz nenhuma dor hoje. Eu pedi perdão. Era uma senhora evangélica. Mas além do perdão, eu pedi para Deus força para nunca mais fazer algo desse tipo. Porque o pecado traz consequências. Um pequeno furo no casco de um navio leva a pique. Uma fração de veneno pode levar o homem à morte. Romanos 6, verso 23, primeira parte diz, porque o salário do pecado é a morte. Um pequeno pecado na minha vida, não confessado, não resolvido, não abandonado, pode me levar à morte eterna. Desde os dias de Adão até os nossos tempos, o nosso grande inimigo tem estado exercendo o seu poder de oprimir e de destruir. Está hoje a preparar-se para a sua última campanha contra a igreja. Satanás está empenhado em batalhar contra você e contra mim, a igreja. Todos os que procuram seguir a Jesus terão que batalhar contra esse implacável adversário. Enquanto os homens se acham em ignorância quanto aos seus estratagemas, este vigilante adversário se põe em seu caminho a cada momento. Notem o que diz aqui o Espírito de Profecia: intromete-se em cada compartimento do lar.
O meu lar tem sido uma igreja? Ou o inimigo está intrometido em cada compartimento do lar? Intromete-se em todas as ruas das nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens e mulheres e crianças, desmembrando famílias, semeando ódios, rivalidades, contendas, sedição, assassínio. E congele você com o que eu vou dizer agora, porque não sou eu, mas está no Espírito de Profecia. E o mundo cristão parece olhar para essas coisas como se Deus tivesse designado que elas devessem existir. Ou seja, nós cristãos estamos confortavelmente conformados com o mundo que nós estamos vivendo. É assim mesmo. E nós estamos nos esquecendo de travar a batalha da nossa vida, que é a batalha contra o pecado. Há poder em nós, queridos, para vencer esse terrível inimigo? Abra a Bíblia, Jeremias 2:22. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia ainda. Não deu meio-dia. E eu vou chegar a meio-dia. Há em nós poder para vencer esse terrível inimigo. Jeremias capítulo 2, verso 22. Pelo que ainda te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. É impossível para nós vencermos esse inimigo. Não é possível. Não adianta nós nos lavarmos, como fazem os hindus, nas águas que eles dizem purificadoras do rio Ganges. Não adianta nós comprarmos o melhor sabonete, nos lavarmos na água mais pura, usarmos qualquer tipo de fórmula química que tire a sujeira, nem com que boa. Nada disso nos purifica. Não adianta também nos desculpar. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, um culpou o outro, porém os dois foram condenados. Sempre achamos desculpas para o pecado, mas a culpa é nossa. Sabiam que nem o diabo é culpado pelos nossos pecados? Ele faz o trabalho dele, né, João? Tenta. Mas se nós caímos, a culpa é nossa. Nós precisamos assumir o pecado e reconhecer o erro. Sacrifícios e lágrimas não purificam o pecado também. Vocês sabem que eu choro muito, eu choro pelo pecado, eu choro de alegria, eu choro na tristeza. Mas isso não purifica o pecado. Os hindus, verdadeiros mártires, né, fazem grandes sacrifícios pensando em alcançar o que eles chamam de nirvana, a purificação, tudo em vão. Cerimônias, o próprio batismo são atos exteriores, e se não forem acompanhadas de arrependimento, não pode haver a almejada purificação. Nem tampouco o dinheiro que você possa ter, a educação que você possa alcançar, a profissão, o mais alto degrau que você possa atingir profissionalmente, não podem extinguir a mancha do pecado. Qual a solução? Qual a solução? 1 João 1, verso 7. Vamos trazer agora a parte positiva do estudo desta manhã. Nem tudo está perdido. Calma lá, tem solução. Vamos à solução. 1 João 1, verso 7. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus Cristo é a solução do nosso problema. A questão grave, na minha visão e no estudo da palavra de Deus, é que nós não estamos reconhecendo que somos miseráveis pecadores. E muitas vezes não nos achegamos a Jesus pedindo perdão.
Se há uma cerimônia na igreja que não deveria ter espaço nem aqui em cima, nem lá embaixo, nem na rua aí em frente, é a cerimônia que teremos hoje à tarde. Não perca. É a chance de recomeçar, de apagar um passado até agora sujo. Isaías capítulo 1, verso 18. Palavras doces do Senhor, dizendo: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Querido amigo, querido irmão, é tão fácil tratar a questão do pecado. É de graça. Não custa nada para nós. É acessível a todos ainda. É o único remédio. Não há outra solução. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, verso 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 22, verso 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras sujas do pecado no sangue do Cordeiro, tornando-se brancas, né? Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Só poderemos entrar no céu se nos purificarmos no sangue precioso de Jesus. Vamos relembrar um pouquinho, temos ainda 5 minutos. O que devo fazer com os meus pecados? O primeiro deles, arrepender-me e abandoná-los. Atos 3, verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Confessá-los. 1 João 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceiro passo, pedir perdão. Jesus, além de ter morrido por nós, hoje Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, verso 1. Crer no sangue de Jesus que morreu para perdoar-me. Não há outra alternativa. O próprio Jesus, se dirigindo àquela mulher apanhada em adultério, disse: perdoados são os teus pecados, vai e não peques mais. Me permitam ainda, o Espírito de Profecia no livro Grande Conflito, alguns pensamentos que eu gostaria de repartir aqui, concluindo o estudo desta manhã. Nas páginas 511, 512 e 513, temos alguns pensamentos sobre esse assunto. Se alguém quiser completar, melhor dizendo, esse tema, leia o capítulo O Maior Inimigo do Homem, no livro O Grande Conflito. Ela diz aqui: ódio aos puros princípios da verdade e opróbrio e perseguição aos seus defensores existirão enquanto houver pecado e pecadores. Os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem harmonizar-se. A ofensa, a injúria, a afronta, o agravo da cruz ainda não cessou. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, verso 14, diz assim: todos os que piamente, sinceramente, querem viver em Jesus Cristo, padecerão perseguições. Aqui não é o céu. Nesse mundo nós estaremos em batalha constante. Mas olha o que ela continua dizendo aqui: todos os que não são decididamente seguidores de Cristo são servos de Satanás. Podemos compreender a profundidade disso? Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. No coração não regenerado há amor ao pecado e disposição para acariciá-lo
e desculpá-lo. No coração renovado, convertido, onde Cristo mora, existe ódio. Olha a expressão que ela usa. Ódio e decidida resistência ao pecado. Se é uma coisa que nós temos que odiar nessa vida, é o pecado. Não é pecado odiar o pecado. Quando os cristãos escolhem a sociedade com os ímpios e incrédulos, expõe-se à tentação. Satanás esconde-se das vistas e furtivamente estende sobre os olhos deles seu véu enganador. Não podem ver que tal companhia é calculada a fazer-lhes o mal, e ao mesmo tempo em que vão constantemente assimilando o mundo, olhe isso, no respeito ao caráter, palavras e ações, mais cegos se tornam. E o parágrafo seguinte, quando eu li, me causou tanto impacto que eu fiquei realmente congelado. Olha o que ela diz: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo e jamais converte o mundo a Cristo. Hoje é assim. Podemos ter uma música mais animada na igreja. Vamos lá. A roupa podemos vestir a mesma que o mundo usa. A comida também é a mesma. Então, continue na igreja sábado. E nós não vamos converter absolutamente ninguém. Nós vamos para o mundo. Está aqui escrito. E eu quero concluir esse pensamento de Ellen White dizendo o seguinte: a familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás logo deixará de temer o Senhor deles. Porém, a nossa esperança está em Cristo. E ela continua dizendo o seguinte: Cristo dá força a todos aqueles que a busquem. Amém? Cristo dá força. Sem consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. Amém? Amém. O tentador não pode ou não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Pode sim angustiar, não pode contaminar, pode causar agonia, mas não o aviltamento, a desonra, a humilhação. Queridos amigos, o fato de ter Cristo vencido deve incutir em seus seguidores, em mim e você, coragem para continuar combatendo varonilmente na peleja contra o pecado e contra Satanás. A grande pergunta que eu faço a mim, em primeiro lugar, nesta manhã: estou eu combatendo realmente como Deus pede? Ou entreguei as armas? Eu gostaria de convidá-los a ficarem em pé agora. Nós vamos fazer um apelo nesta manhã diferente. Talvez ninguém fez isso ainda aqui. Em outras igrejas eu já participei. Mas o apelo que eu faço não é meu, é de Deus. Eu convido a todos para que abram a Bíblia. Nós vamos ler juntos o apelo. Abra a Bíblia, a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, no capítulo 5. Eu tive um pastor certa vez numa igreja em que, para ler qualquer texto bíblico durante o sermão, a igreja tinha que ficar em pé, em reverência. A partir do verso 5, última parte: cingi-vos, pois, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte,
Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E para encerrar esse culto de adoração ao nosso Deus, cantaríamos o hino Deus, deixa o Rei da Glória. Desculpe, irmãos, deixa entrar o Rei da Glória, de número 169. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Querido Pai, te agradecemos a oportunidade que nos concedeu a todos, irmãos, amigos, que estão conosco nesta manhã, de termos estudado a Tua Palavra. Dá-nos poder e força, Senhor, contra esse terrível inimigo. Que nós possamos estar em pé naquele dia em que Tu retornares. Dirige a nossa vida, abençoe a cada irmão, a cada amigo aqui presente, com a Tua poderosa mão de misericórdia. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém.